Então, pessoal, hoje eu vou deixar sem imagem aqui esse Hangout. Eu vou levar ele até meio-dia e 45, mais ou menos, deixar só no áudio. E hoje vou iniciar um trabalho aí, um longo trabalho, em que eu quero explorar essa questão de análise de conjuntura, teoria e método, tá? Eu uso como referência o material do professor José Stack Diniz Alves e outras referências que, a hora que necessitar, eu cito elas, tá bom? Então, qual é a importância de a gente fazer essa análise de conjuntura? Bom, primeiro que fazer análise de conjuntura em política, ela é essencial, ela é fundamental, ela é inevitável, é assim que se pensa o deslocamento dos agentes políticos, como a gente a compreender né, esse universo que ele é tão tem uma mobilidade gigante e que precisa minimamente a gente estruturar um método, né? Não que ele seja 100% eficiente, mas ele é melhor do que não ter nenhum, né? A gente não pode deixar o senso comum mandar na gente nesses momentos. Conjuntura, a gente está falando em conjuntos e estrutura, a gente está falando em sistemas. Pensa um carro. Quantos sistemas tem um carro? Ele tem que cumprir uma função que é se deslocar, né? Mas para que isso ocorra como objetivo, ele tem uma série de sistemas. O carro ele tem um sistema elétrico, o carro ele tem um sistema de arrefecimento, ele tem o sistema de câmbio, ele tem o sistema de transmissão, né? Ele tem o sistema aerodinâmico. Todos esses conjuntos em separados, eles podem ser estudados e depois agregados para que o carro cumpra um determinado objetivo, um determinado fim, né? Agora, tem coisas nesse sistema do carro que, independente se ele funciona ou deixa de funcionar, o carro continua andando. Só que, obviamente, aumentando o nível de precariedade para que esse carro funcione perfeitamente. Veja só, se a gente for pensar numa lâmpada do farol estragada, né, queimada, essa lâmpada queimada não vai afetar quase nada o deslocamento do carro, não terá problemas quanto a isso. Só que, digamos que você esteja na condição noturna, sem essa lâmpada, obviamente você terá maiores dificuldades para dirigir o mesmo automóvel que foi pensado para desenvolver, para realizar uma determinada tarefa que acaba não desenvolvendo perfeitamente. É mais ou menos isso aí. Né? A gente tem sistemas, a gente precisa estudar sistemas, e aí a gente tem que estudar sistemas econômicos, sistemas sociais, os sistemas de governo, enfim, o sistema eleitoral. Então, para a gente compreender assim, de uma forma um tanto quanto mais complexa essas coisas e sem senso comum e aprofundando esse tema sempre ao máximo, é importante a gente lançar a mão de um método. E hoje eu gostaria de iniciar esse método, né? Vou já avisando aí que eu vou ficar até meio-dia e 45 e retorno à noite, lá depois das 10h30, e sempre assim esses horários que são os horários que eu posso fazer isso aqui. Se a gente, para iniciar esse trabalho aqui, uma análise de conjuntura é basicamente um retrato dinâmico de uma certa realidade, né? Ele não é um retrato estático. Quando a gente passa a emitir opinião, a gente às vezes utiliza um retrato estático, mas a análise de conjuntura ela pressupõe que você tenha condição ou você tem que pressupor que você está analisando um retrato dinâmico de uma realidade. É a foto que você tira, dinâmica, lá da dinâmica da física mesmo, né? Que movimento, é diferente de estática, né? Que é parado. Então, você tira um retrato instantâneo de uma realidade dinâmica. Né? A realidade ela é mutável, ela
ela não está estática, né? Existem elementos da realidade que são estáticos por um tempo, né? Mas inúmeros outros elementos desse conjunto que a gente vai tentar estruturar para a análise dessa conjuntura, a gente tem que analisar isso como um retrato dinâmico da realidade e não estático. E também ela não pode ser uma simples descrição dos fatos ocorridos em um determinado local e período. É o que a gente vê hoje as pessoas debatendo. Você não pode simplesmente fazer uma descrição dos fatos simples. Há sempre algo oculto naquela dinâmica que se estabelece numa determinada realidade que você esteja tentando analisar, né? Então, a análise de conjuntura ela deve ir além das aparências e sempre buscar a essência do real. Porque talvez o que você está enxergando sobre os fatos que você quer emitir alguma opinião, você não chegou na essência entre aspas. Depois, numa aula de filosofia aí, eu vou explicar a essência, o ente e essas coisas todas, tá? Mas é isso aí, a ideia é buscar a essência do real. Tanto, se a gente for analisar, a realidade mundial, a nacional, local, ela é multifacetada, né? A realidade ela tem múltiplas faces. E isso torna difícil, sim, a apreensão à primeira vista. Por isso que é importante deixar de lado o senso comum e partir para uma análise mais apurada da realidade, dessa conjuntura, né, desse retrato que você está querendo compreender. E o grande desafio de qualquer análise de conjuntura é compreender as inter-relações das partes, né, que formam esse todo. Pois é importante saber que a totalidade é sempre um conjunto de múltiplas determinações. Vou repetir isso, que é importantíssimo, que a totalidade é sempre um conjunto de múltiplas determinações. Como eu havia falado lá no início, no carro, né? Quando a gente vai falar do carro, você tem sistemas, você tem sistema de transmissão, você tem o sistema elétrico, né? Você tem o sistema aerodinâmico, você tem, enfim, o chassi dele. Cada sistema desse isolado, ele apresenta funcionalidade, que tem como objetivo comum a união num conjunto para que esse carro venha a operar dentro daquilo que foi projetado, né? Dentro das suas funcionalidades, enfim, então. Só que na sociedade as coisas também são assim, você tem que entender os sistemas para depois você compreender essas inter-relações e até tomar decisões, né, sobre o teu ponto de vista. Então, a análise de conjuntura, ela sempre vai funcionar como um mapa, mais ou menos um mapa, né? Que ela vai nos permitir viajar nesta realidade. Mas existem mapas que são mais detalhados, menos detalhados, né? Depende de como você vai enfrentar esta jornada, essa sua busca de tentar fazer essa análise, né? Você pegar um mapa geográfico, por exemplo, ou os mapas geográficos, por exemplo, estão lá. Tem os seus detalhes relativos, né? Se você pegar o mapa rodoviário, o mapa ferroviário, etc., todos esses mapas são tem uma certa cumprem uma determinada função, né? E com seus níveis de detalhes específicos, né? Cada mapa ele sempre vai ser definido em função de um objetivo e tem lá a sua própria escala, né? Dessa realidade que ele tenta capturar, né? E se a gente for pensar assim também, né? A análise de conjuntura que busca traçar o mapa das correlações das forças econômicas. Também as políticas, as sociais. E que tudo isso
irão constituir a estrutura e a superestrutura da sociedade. E essas, ou as quais, elas vão se vincular através das relações de poder. Não sabe o que é estrutura e não sabe o que é superestrutura. Falarei disso numa aula sobre marxismo. Vamos lá, que eu tomando café aqui ao mesmo tempo. Aproveitar esse meio-dia. Agora, essa mesma realidade aí, multifacetada, ela vai mudar se nós olharmos de prismas diferentes, né? Por ângulos diferentes. Por exemplo, numa sociedade de classe que é composta por grupos que possuem interesses antagônicos no interior desse processo produtivo, o ponto de vista de classe não muda a interpretação do real, mas leva a alternativas diferentes de ação e projetos diferenciados. Isso não quer dizer que existam várias realidades, mas que existam várias alternativas, né, de ação frente a uma determinada realidade. Se a gente for nesse sentido aí, a análise de conjuntura ela deve compreender tanto a análise das fraquezas quanto da solidez de cada força que participa da disputa política e econômica aí no nosso dia a dia. É muito importante que vocês saibam disso, que uma análise de conjuntura não é a descrição de um sonho. Por mais que não se goste de determinadas características da realidade concreta, não podemos ignorá-la, né? Em algumas análises aí existe uma tendência de supervalorizar as forças dos aliados, né? E de subvalorizar as forças do inimigo. É muito comum isso, principalmente nas análises ideológicas. E o meu objetivo aqui é tentar evitar isso, tá? Por isso que é importante que a gente delimite esses campos, sempre estabelecendo correlações entre as diversas forças. Uma análise de conjuntura também, ela não é uma propaganda de um programa partidário, digamos assim, apesar de todo o programa conter uma certa análise de conjuntura, né? Aliás, no PT era exatamente isso, quando eu entrei no PT, isso nos anos 90, nós tínhamos essa prática de fazer análise de conjuntura, né? E pensávamos muito nisso, porque era fundamental para definir as estratégias do partido e das pessoas, né? E também você não pode apenas tentar pensar a análise de conjuntura, ou fazer uma análise de conjuntura, apenas para plataforma de reivindicações, né? Que é geralmente isso que acontece, muito comum. Ao contrário disso tudo aí, eu acho que a análise de conjuntura ela deve buscar dimensionar as forças que participam da dinâmica social, estabelecendo sempre quais as alternativas de atuação dentro desta realidade, nem uma utopia, nem uma distopia, né? Acho importante isso aí, deixar claro antes da gente iniciar esse trabalho. Também tem que ficar claro que uma análise de conjuntura ela não é uma obra neutra. É impossível você fazer uma análise de conjuntura e achar que vai manter a neutralidade, a distância. É muito difícil. Mas é importante que isso ocorra, né? Ela precisa ser tomada independentemente de um posicionamento político. E já que a escolha das variáveis de análise pressupõe uma escolha diante da realidade, né? Na realidade, vou escolher essas variáveis, né? E se eu colocar o meu posicionamento político, obviamente que eu já estou interferindo nessa análise. Estou, de forma tendenciosa, querendo algo, né? Isso é um comportamento típico do que a militância faz, né? Independente da militância, seja militância religiosa, militância política, militância social, enfim, toda ela. A militância dentro do espectro político, aí interfere na análise, né, de conjuntura.
Mas deve-se respeitar a dinâmica social, pois as mudanças conjunturais elas não ocorrem ao sabor da vontade. Devendo-se, assim, distinguir as condições subjetivas das condições objetivas. Certo? Uma análise de conjuntura ela não deve ficar restrita aos limites inerentes de uma dada situação histórica, mas deve mostrar as oportunidades existentes e as possibilidades abertas no movimento contínuo a cada tempo, em um espaço concreto e nos processos de transformação. Para uma análise de conjuntura equivocada, ela conduz a ações inúteis, ou no mínimo, eu diria, desastradas, né? Prejudicando as forças do progresso e fortalecendo a ordem conservadora. Agora você está falando, está se posicionando politicamente. Óbvio, porque não existe neutralidade, né? Mas tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que se monitorar para não colocar as impressões digitais das suas preferências nessa análise. Porque a análise tem que buscar os dados, as variáveis, as interrelações mais próximas possíveis, né? Porque ela vai ser utilizada como nortear alguma ação ou inúmeras ações que vai desenvolver pós-análise, certo? Então, ela tem que servir o máximo possível, se despir o máximo possível. A sua análise tem que se despir o máximo possível de um aparato ideológico. Agora, é óbvio que se você for de direita, você vai utilizar a análise vai lançar mão desta análise para um fim. Se for de esquerda, também, de extrema esquerda, de extrema direita, enfim, de centro. Bom, é importante também a gente ficar ligado que a análise de conjuntura ela jamais pode ser uma visão fragmentada e unilateral, não é? Mas deve buscar sempre essa integração dos pontos de vista mutuamente complementares do todo, que seja compreensivo, é óbvio, né? Também ela não deve jamais ficar limitada aos fatos empíricos. Jamais você pode olhar e achar que a sua experiência são insuficientes para você fazer uma análise de conjuntura e que isso seja já o retrato dinâmico da realidade. Jamais. Quando o empirismo, né, quando a gente, se você supervaloriza ou a supervalorização do empirismo e os elementos dessa experiência imediata, fica sempre na superfície das coisas e à margem da essencialidade dos fenômenos sociais. É o que a gente vê quando as pessoas falam em Bolsa Família, em PT, em direita, em esquerda e todas essas coisas aí. É exatamente isso. As pessoas levam muito a sério os fatos empíricos, né, as experiências pessoais, supervalorizam isso, trabalham isso, de certa forma, como verdade absoluta, e esses dados aí que são coletados da experiência imediata, geralmente estão na superfície das coisas. Você tem a coisa, a pessoa está na superfície. E foge ao que é essencial, né? E aí é por isso que também se gera muitas brigas, né? Se geram muitas discussões e tal, e tal, e tal. E, enfim. Porque, por exemplo, se a gente for pensar pelo lado dos fenômenos sociais, né? Os acontecimentos que são manifestos nesses fenômenos sociais, eles nem sempre são os mais significativos. E compete a quem? Ao investigador construir sempre modelos de análise baseados em princípios teóricos, que possam ter acesso aos fundamentos do real e que seja capaz de ultrapassar essa aparência sensível, né? Isso é um dever. A análise de conjuntura ela não é um release dos fatos noticiados na grande imprensa, por exemplo, pois nem sempre as realidades mais evidentes são as mais esclarecedoras, né?
Você vê, estourou a Lava Jato, tá todo mundo querendo colocar o dedo na cara do outro e tal. Se você ficar com o noticiário da imprensa e querer fazer uma análise de conjuntura, achar que isso tudo já conta tudo sobre a Lava Jato, você está morto. Morto. Porque também você não pode esquecer que a imprensa ela é ideológica, se posiciona, ela não é neutra, ela não faz análise de conjuntura sem se posicionar politicamente. Às vezes o posicionamento político da grande imprensa tem uma certa finese, certo? Eles trabalham com um grau de compromisso, de comprometimento com a notícia, que você acaba não percebendo aquela realidade que está sendo noticiada, né? Mas tem que tomar cuidado, né? E aí, gente, se você não ultrapassar a aparência sensível e você só ultrapassa essa aparência sensível a partir do momento em que você passa a fugir e não fique limitado a esses fatos empíricos que eu citei anteriormente. Se você deixar de supervalorizar a sua experiência e passar a estudar e a analisar mais detidamente as questões e os fatos, e o que se propõe como análise, enfim, pontes necessários para que se possa estabelecer minimamente uma análise de conjuntura mais consistente, você precisa levar um tempo, você precisa estudar, você não pode emitir opinião assim de uma hora para outra. Né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Você tem ideologia para tudo quanto é lado, né? E cuidado na análise de conjuntura com o reducionismo maniqueísta, tá? Que resume sempre a realidade a partir de um dualismo simplista. Entende? Isso é importante reforçar, que há de se ter cuidado com o reducionismo maniqueísta, que vai resumir sempre a realidade a partir deste dualismo simplista. PT versus PSDB, a realidade, direita versus esquerda. Isso é reducionismo. Reducionismo maniqueísta, tem que ter cuidado com isso. Esse dualismo é muito simplista. O Bolsa Família só gera vagabundo. Cuidado com isso. Não se tem como estabelecer minimamente um debate. E quando uma pessoa já faz esse tipo de afirmação, você já se afasta, porque você está debatendo com uma pessoa que ela está ali no empirismo puro. Ela acha que a experiência dela é que determina a realidade. Então, evite esse tipo de pessoa, né? A gente muitas vezes quer comprar essas briguinhas. Vamos discutir, vamos parar, vamos tentar explicar, vamos achar uma fonte. Mas olha, é inútil, sabe? Eu acho que se cada um de nós, cada um aqui do meu canal que esteja agora me ouvindo e tal, se preocupe com você mesmo, o teu processo de formação política, o teu processo de compreensão do que é uma boa análise de conjuntura, né? Vai conseguir ser um ser humano melhor do que essas pessoas que estão aí querendo reproduzir um monte de bobagem sem saber o que estão falando. Gente, também é importante que, para realizar uma boa análise de conjuntura, combinar diferentes níveis de análise. Construindo um sistema de proporções que deem conta das contradições desta própria realidade, mas que não apresentem proporções contraditórias ou incapazes de explicar um dado fenômenos, tá? Já são 12h40, mais 5 minutinhos, e eu continuarei em outro momento, né? Eu acredito que esse trabalho ele é tão longo e isso vai levar tantos minutos para fazer que o meu canal aqui ele não é para seguir o padrão que é estabelecido pelo marketing digital, né? Que é
5 minutinhos, as pessoas não querem consumir vídeo, então faça um videozinho rápido e todo ele cortado, porque senão não dará certo. Estou um pouco preocupado com isso. O tempo é meu e quem quiser assistir, assista, ouça, enfim. Eu estou preocupado com o tempo agora, é porque eu tenho que sair às 13 horas para cumprir meus compromissos externos. Vamos lá. Algumas etapas do método de se fazer uma análise de conjuntura, eu vou falar apenas de 2 e no próximo vídeo eu sigo. Né? Primeiro é a seleção do material empírico. Sempre buscando a gente realçar os principais fatos econômicos, sociais, políticos e culturais ocorridos nesse período. Né? Então você tem que selecionar esses fatos empíricos. No primeiro momento, recebe essa informação, você para e seleciona esses fatos. E aí aprofunda esse material que você recebeu. Tá? A outra etapa é analisar esse material sempre buscando identificar os elementos comuns que representam novas tendências. Por exemplo, qual é o elemento novo que vem superando o velho nesse material que você está coletando nessa seleção? E o que é que não mudou? Quais são essas invariantes da conjuntura? O que é a mesma coisa? O que está se repetindo do velho? Né? É importante também agora, num terceiro momento, o exame do material contrapondo uma análise das partes para o todo e do todo para as partes. Ouvir as múltiplas vozes, as múltiplas opiniões, e assim você chega aí numa forma mais saudável de tentar compreender a realidade. Gente, não é simples a análise de conjuntura. Ela requer tempo, demanda um esforço intelectual gigantesco, né? Mas é possível você aprender minimamente, né? Então, para finalizar esta primeira parte do vídeo, que já são 12h43, eu tenho que sair, primeiro é selecionar o material empírico, aquilo que você está querendo, diante daquele sistema, o que você quer dar uma opinião, você quer compreender a realidade, sempre dinâmica, né? Porque você pode dar uma opinião, daqui a 3 minutos aquela realidade dinâmica ser alterada, e aí você vai ter que modificar algumas variáveis na fundamentação da tua análise. Mas a primeira é cuidar com essa seleção de material empírico, né? E separar em sistemas econômicos, sociais e culturais, né? E o período que você está analisando, porque isso é muito importante. Não dá para você tentar fazer a mesma análise de conjuntura utilizando um período histórico atual com o século XVI, século XVII, século XVIII. Isso é ingenuidade, né? A direita faz muito isso é ingenuidade. A esquerda também, né? Quando começa a querer falar do comunismo do século XIX, o comunismo do século XX, XXI, não vai chegar a lugar algum. É aquilo que eu digo. Aí é um debate, é uma busca num solo estéril. A segunda importante etapa é a análise desse material, sempre buscando identificar os elementos comuns, né? O que representam novas tendências, né? O que é novo e o que é velho. E o que não mudou. As invariantes dessa conjuntura, né? E sempre o exame do material contrapondo uma análise das partes para o todo e do todo para as partes, né? Isso lá em filosofia eu vou discutir um pouco com vocês, né? Mas é isso aí, gente. Um grande abraço, eu tenho que sair agora, 12h45. Até a próxima.